Oi, nono ano, nós vamos para a nossa segunda aula do capítulo 3. Vamos falar hoje sobre material genético. Na aula passada, a gente estudou a estrutura básica de uma célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O material genético fica exatamente no núcleo das células. Lembrando que células eucarióticas têm essa estrutura chamada de núcleo, porque existe nela uma membrana nuclear. Então, o material genético vai estar dentro do núcleo. Porém, nas células procarióticas, como as células das bactérias, que não tem essa membrana nuclear, o material genético ele vai estar disperso no citoplasma. Mas o que é o material genético? É uma molécula enorme, tá? Um ácido nucleico que contém informações hereditárias, aquelas informações que vão passar, ó, ao longo dos descendentes. Além disso, esse ácido nucleico, esse material genético, controla todas as atividades metabólicas do corpo do ser vivo. Todos os seres vivos vai ter material genético, seja dentro do núcleo, em células eucarióticas, seja disperso no citoplasma, em células eucarióticas. Até os vírus têm material genético, tá? Vírus que a gente sabe que existe aquela discussão se são seres vivos ou não são seres vivos. A principal atividade metabólica, né, codificada pelas informações presentes nesse material genético é a produção de proteínas. Rafa, quais são esses ácidos nucleicos, né? Esse material genético? É o ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA. As moléculas de RNA, elas são produzidas a partir de moléculas de DNA. Qual a composição desse ácido nucleico? Qual a composição desse material genético? É como se fosse um grande trem, vamos dizer assim, né? Porque é uma grande molécula, onde cada vagão é um nucleotídeo. Então, tanto o DNA quanto o RNA é formado por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. E qual a composição do nucleotídeo? Como é que eu vou olhar para a molécula, a estrutura molecular do DNA, do RNA, e eu vou saber que ali é um RNA, eu vou saber que ali é um RNA. Então, eu preciso reconhecer os nucleotídeos, tá? Esses componentes menores que formam a molécula do DNA e a molécula do RNA, que formam esse material genético. A composição do nucleotídeo é essa aqui, ó, um grupo fosfato, tá? Formado pelo fósforo, um carboidrato, uma pentose, por que pentose, Rafa? Ó, 5 carbonos, tá bom? Esse carboidrato, essa pentose, para a molécula de DNA é chamada de desoxirribose. Para a molécula do RNA é chamada de ribose. Elas vão diferenciar por conta da presença de oxigênio, de um oxigênio que uma vai ter a mais, outra vai ter a menos. Isso não importa para a gente. O que importa é a visão geral do nucleotídeo. Então, um grupo fosfato, um carboidrato com 5 carbonos e uma base nitrogenada. O que vai diferenciar um nucleotídeo do outro é justamente, ó, essa base nitrogenada. Para moléculas de DNA, os seus nucleotídeos podem ter 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Para a molécula de RNA, esse nucleotídeo, além de ter uma pentose chamada de ribose, pode ter também 4 tipos de bases nitrogenadas, porém, as bases, elas vão ser diferentes. Qual base, Rafa, vai ser diferente? Qual base é específica do nucleotídeo presente na molécula de DNA? Qual base é específica do nucleotídeo que está presente na molécula de RNA? Como eu falei para vocês, as bases possíveis que compõem um nucleotídeo para a molécula de DNA é adenina, guanina, citosina e timina. Porém, as possibilidades de base nitrogenada que compõem o nucleotídeo da molécula de RNA é adenina, igualzinha à molécula de DNA, guanina, citosina, porém, para os nucleotídeos que compõem a molécula de RNA, não tem a base timina, não existe a possibilidade de ter uma base timina no nucleotídeo que compõe a molécula de DNA. É a base uracila, tá? Então, quando a gente fala de base uracila, é uma base específica de nucleotídeos de molécula de RNA. Quando a gente fala da base timina, dessa base nitrogenada de timina, a gente só vai encontrar em nucleotídeos que estão compondo moléculas de DNA.
Então, se por acaso a gente olha, né, um ácido nucleico, esse material genético, observa as estruturas dos nucleotídeos que estão compondo aquela grande molécula de ácido nucleico. Se eu percebo a presença da timina, dessa base timina, lá no nucleotídeo da molécula, eu já sei que é a molécula de DNA. Se eu observo a presença da base nitrogenada uracila, eu já sei que aquele nucleotídeo compõe uma molécula de RNA, tá? Por quê? Porque essas bases, elas são específicas de nucleotídeos presentes em molécula de DNA ou presentes em molécula de RNA. Então, aqui embaixo, no módulo de vocês, falam justamente isso. O nome do carbono, né? O nome do carboidrato do nucleotídeo que compõe a molécula de DNA, desoxirribose. O nome do carboidrato do nucleotídeo que compõe a molécula de RNA, ribose. Então, já é a primeira diferença entre uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. Rafa, qual é a outra diferença? A outra diferença é justamente a presença específica de determinada base nitrogenada nesse nucleotídeo. Então, a timina é uma base específica de nucleotídeo de DNA. Quando eu falo de uracila, é uma base específica de nucleotídeo de molécula de RNA, tá? Meu povo, falando do DNA, desse material genético presente no núcleo das nossas células, o DNA, essa molécula é formada por uma dupla cadeia, tá? A gente fala assim que é uma molécula helicoidal. Tem dupla cadeia aqui, ó. Então, cada cadeia dessa é formada por um conjunto de nucleotídeos, tá? E essa cadeia, ela é complementar à outra cadeia, tá? É uma dupla fita de DNA. O DNA é formado por uma dupla fita, uma dupla cadeia de nucleotídeos. E justamente o que está unindo uma fita à outra são o quê? Essas bases nitrogenadas, porque as bases nitrogenadas, elas são complementares, tá? A base nitrogenada dos nucleotídeos, eles se complementam com bases nitrogenadas de outros nucleotídeos. Então, assim como a molécula de DNA tem essa fita dupla, essa fita, ela se liga a uma outra por conta dessa complementariedade da base nitrogenada, tá? As bases nitrogenadas, elas se ligam por pontes de hidrogênio. Rafa, e vem cá, uma base nitrogenada se liga a outra de maneira aleatória? Não, elas são complementares. Então, como funciona essa dupla fita, né, da molécula que constitui a molécula de DNA? Então, a base nitrogenada adenina, ela é complementar à base nitrogenada timina. Então, sempre que tiver adenina em um nucleotídeo, o outro nucleotídeo complementar a esse nucleotídeo tem na sua base nitrogenada a timina, porque a adenina é complementar à base timina, timina é complementar à base adenina. Rafa, tem algum macetezinho para eu entender, para eu decorar, né? Que a adenina é complementar a timina, consequentemente timina é complementar a adenina? Tem, Agnaldo Timóteo. Então, muitos professores ensinam dessa maneira que facilita a compreensão, e vocês lembram durante prova, durante concurso, tá? Então, Agnaldo Timóteo, A, adenina, Timóteo ao T, de timina. Essas bases, elas são complementares, tá? Agnaldo Timóteo, que infelizmente faleceu de Covid, né, esse ano. E Rafa, guanina, ela então complementar a citosina, né? Isso. Então, ó, as 4 bases possíveis da molécula de DNA é adenina, timina, guanina, citosina. Adenina, ela é complementar à timina, Agnaldo Timóteo. Guanina, ela é complementar à citosina e vice-versa. Rafa, para guanina e citosina, tem um macete também? Tem. Então, lembrem de Gal Costa, tá? Ó, guanina, citosina. A base guanina, Gal, ela é complementar à base citosina, Costa, Gal Costa. Assim como a base citosina é complementar à guanina. Então, essas fitas, tá? Essa dupla fita que compõe a molécula de DNA, elas vão se unir justamente em suas bases nitrogenadas, tá? E essas bases nitrogenadas, elas são
complementares. Adenina complementar a timina, vice-versa, e guanina complementar a citosina. Ok, gente? Um trecho específico da molécula de DNA, ou seja, um trecho específico de determinados nucleotídeos, é justamente um gene dentro da molécula do DNA, que vai codificar determinada informação genética, permitir a síntese de proteína, para que aquela informação seja expressa, codificada dentro do nosso corpo. Então, Rafa, o que são cromossomos? Cromossomos são moléculas de DNA, tá? Na espécie Homo sapiens, nós seres humanos, nas nossas células lá somáticas, que são aquelas células que não são sexuais, dentro do nosso núcleo, a gente tem 46 cromossomos, que estão distribuídas em 23 pares, tá? Cada cromossomo é uma grande molécula de DNA. A gente viu que a molécula de DNA é formada por um conjunto de nucleotídeos, e estudamos o quê? A composição dos nucleotídeos. Determinados trechos de nucleotídeos, ou seja, determinados segmentos de nucleotídeo, são justamente os genes que estão presentes dentro da nossa molécula de DNA. E na nossa molécula de DNA, a gente tem milhares de genes. Então, para vocês terem ideia, o quanto é grande uma molécula de DNA, tá? Rafa, e a molécula de RNA? Nós temos moléculas de RNA? Temos, tá? Então, lá na nossa célula, no citoplasma da nossa célula, nós temos algumas moléculas de DNA, de RNA, desculpa, que foram produzidas a partir de moléculas de DNA. E como é essa molécula de RNA? A gente já sabe que também é composta por nucleotídeos, porém, lá nas possibilidades das bases nitrogenadas no nucleotídeo, a gente tem a base uracila. Então, o nucleotídeo do RNA pode ser formado por adenina, pode. Pode ser formado por guanina? Pode. Pode ser formado por citosina? Pode. Pode ser formado por timina? Não. A gente não tem molécula de RNA com base nitrogenada timina. Então, no lugar da timina, a gente tem a uracila, certo? Além da diferença que eu falei também do carboidrato, que o nome do carboidrato é ribose, a gente percebe também uma terceira diferença na molécula de RNA quando comparada à molécula de DNA, porque a molécula de RNA, ela é simples, ela tem uma única fita, enquanto a molécula de DNA tem uma fita dupla, né, que é esse modelo de molécula helicoidal, ó, dupla, que parece uma escadinha, tá vendo? Aqui a gente tem uma fita simples na molécula de RNA. O que significa dizer uma fita simples? Que eu tenho um conjunto de nucleotídeos formando essa molécula de RNA, porém, a gente percebe aqui que essas bases nitrogenadas, elas não estão pareadas, elas não são complementadas por outras bases nitrogenadas, ou seja, por outras fitas, ou por outra fita, né? Como acontece na molécula de DNA. Ela só vai se parear quando ela for formada, tá? Então, ela só vai se parear, suas bases nitrogenadas só vão se complementar a outras bases nitrogenadas justamente durante a formação dessa molécula de RNA, que não cabe agora para a gente, vocês vão ver isso direitinho no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, quando vocês entenderem o processo de transcrição, que é justamente o processo onde, a partir de uma molécula de DNA, a gente tem a formação da molécula de RNA. Agora, para o nono ano, para ciências, para esse momento introdutório de material genético, vocês precisam entender o que é um material genético, os tipos de material genético, DNA, RNA, onde esses materiais genéticos são encontrados no núcleo da célula, né, da célula eucariótica, dentro do núcleo de uma célula procariótica, está ali disperso no citoplasma. No que consiste esse material genético? Um conjunto de nucleotídeos. Qual a composição do nucleotídeo? Grupo fosfato, um carboidrato pentose e suas bases nitrogenadas, tá? Para moléculas de DNA, as bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e timina. Para molécula de RNA, as possibilidades de base nitrogenada são adenina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que a molécula de DNA é uma fita dupla, enquanto a molécula de RNA é uma fita simples, ok? Isso aqui está falando, ó, justamente o que eu comentei. Então, esse exercício, vamos fazer aqui juntos rapidinho, que é tranquilo,
da página 329, tá? Deixa eu botar aqui 329, só para frisar bem o que eu já falei para vocês aqui durante esse vídeo. Então, os ácidos nucleicos DNA e RNA são grandes moléculas, ó, eu falei, faz referência a um trem. Então, um grande trem, onde cada vagão é o quê? É um nucleotídeo, tá? Então, um conjunto de vagão está formando o trem, um conjunto de nucleotídeos está formando uma molécula de RNA e de DNA. São formados por nucleotídeos e apresentam semelhanças e diferenças entre si. Quais as funções básicas dos ácidos nucleicos? Então, quando a gente fala de ácido nucleico, a gente está falando do controle de atividades celulares. Falei isso para vocês. E também na transmissão de características hereditárias, tá? De uma célula para suas células descendentes, para suas células filhas. Beleza? Por quê? Porque esse material genético é passado de uma célula progenitora para suas células filhas, tá? De quais substâncias são formados os nucleotídeos que compõem a molécula de DNA e RNA? Então, cada nucleotídeo tem o seu grupo fosfato, tem o seu carboidrato, uma pentose, né, com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Sabendo vocês que o nucleotídeo do DNA vai ter alguma diferença em relação ao nucleotídeo de RNA, por conta do seu carboidrato, desoxirribose DNA, ribose DNA, e por conta também da sua base nitrogenada, sendo que a timina ela é específica para moléculas de DNA, para nucleotídeo de molécula de DNA, e uracila é uma base nitrogenada específica para nucleotídeos de molécula de RNA. Ó, quais as bases nitrogenadas de DNA? Adenina, ó, Agnaldo Timóteo, adenina, timina, Gal Costa, guanina, citosina, tá? Como elas se pareiam? Adenina com timina, Agnaldo Timóteo. Guanina com citosina, Gal Costa. Beleza? Página 330, a questão fala o seguinte: além da adenina, guanina e citosina, quais outras moléculas estão presentes tanto na estrutura do DNA como na RNA? Então, além dessas bases nitrogenadas, né? O que tem em comum também numa molécula de DNA e numa molécula de RNA? Ah, Rafa, os nucleotídeos, beleza, os nucleotídeos têm essa composição, né? Tem essas bases nitrogenadas ali dentro do nucleotídeo. O que tem em comum para as moléculas de DNA e molécula de RNA? Ó, o grupo fosfato. A uracila é comum para as duas moléculas? Não. A uracila é uma base nitrogenada exclusiva de moléculas de RNA. A timina é uma base nitrogenada exclusiva de nucleotídeos presente em moléculas de DNA. A ribose é o quê? É o carboidrato, é uma pentose que está presente em nucleotídeos de RNA. O grupo fosfato, perfeito. O grupo fosfato está presente tanto em nucleotídeos de RNA quanto nucleotídeos que compõem moléculas de DNA. E a desoxirribose? Não, desoxirribose é aquela pentose, é aquele carboidrato que está presente somente em moléculas de nucleotídeos de DNA. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, falem comigo. Para qualquer dúvida, esclarecimento, vocês falam comigo durante nossa aula síncrona, tá bom? Um grande beijo e até a